Pronto. Boa tarde, então, a todas e todo. A gente está iniciando agora a apresentação do GT17, de Saúde, Segurança e Soberania Alimentar. Eu queria conversar com vocês sobre algumas regrinhas que a gente tem, né, do evento e ter alguns acordos com vocês, tá? Primeiro que a reunião está sendo gravada. Segundo, a gente vai seguir aquela ordem lá de apresentação que foi colocada lá, que vocês viram, de ensalamento, né, e tal. Então, a gente vai tentar seguir aquela ordem. Eu já conversei com vocês e ninguém tem mais outro trabalho, né, para apresentar, então a gente está bem tranquilo quanto a isso, certo? Eu vou anotar o nome, tanto o título do trabalho, que eu já tenho aqui, né, como o nome de quem está apresentando, porque para sair lá no certificado, certo? Como a gente está em poucas pessoas, eu acho que a gente pode criar essa dinâmica de, à medida que a gente for apresentando, ocorrerem perguntas, né? Então, como a gente está com bastante tempo, acho que dá para fazer bem tranquilo com essa dinâmica, tá? Lembrando também que resumo expandido é de 5 a 10 minutos de apresentação, tá? E artigo completo de 10 a 15 minutos, certo? Acho que é isso. E aí as demais pessoas, no caso, a Fernanda, né? Que eu sei que tu é autora do trabalho com a Gilma, mas aí a gente consegue também ver a frequência, tá? A presença, no caso, de você que está assistindo, né? Que vai ficar assistindo e, inclusive, contribuir no debate também. Pode ficar à vontade, tá? No caso, Então, licença, pode perguntar. o meu professor ele não pode participar, que ele está em atividade. Tem algum problema? Não, super tranquilo, tá? O importante é ter alguém que apresente o trabalho, tá? Não tem problema se estiver faltando os coautores, tá? Mais alguma dúvida, gente? Podemos começar, né? Então, tá. Então, seguindo aqui a ordem, a gente vai começar pelo trabalho Produtos Regionais de Origem Láctea comercializados em mercados de Presidente Médici. Podem começar, meninas, podem ficar à vontade. Fernanda, pode disponibilizar aí? Boa tarde a todos. Eu me chamo Gilma, eu sou acadêmica do curso de Zootecnia do campus de Presidente Médici, pela Universidade Federal de Rondônia. O meu grupo de pesquisa ele é composto pelas discentes Larissa Caiu. Mas vocês estão conseguindo ver a apresentação? Porque eu não estou vendo ela. A gente está vendo a apresentação. A gente está vendo. Deixa eu olhar o WhatsApp. Você travou, Gil. Gente, caiu a conexão para mim. Caiu, pode continuar. Pode continuar, Dilma. Tá bem. Mas vocês conseguiram ouvir bem a parte de todos os participantes da pesquisa? Sim, essa parte ouvimos. Sim. Então, pode seguir adiante. Nos últimos 10 anos, a produção leiteira no estado de Rondônia, ela cresceu cerca de 51%. Isso são dados da Embrapa do ano de 2021. E segundo Ruth Andrade de Magalhães Júnior, em 2019 essa produção ela chegou a cerca de 1,129 bilhões de litros de leite, dos quais caberam destaque para os municípios de Ji-Paraná e Porto Velho, como sendo as maiores produtoras de leite do estado. Por todo o estado estão instaladas 37 indústrias lácteas que possuem o CIF, que é o Selo de Inspeção Federal. Os registros do IDAROM de 2020, 20 dessas estão ativas
e possui um sistema de inspeção estadual, que é o CIE Rondônia. Para o desenvolvimento da nossa pesquisa, desenvolvemos aqui no município, no mesmo município onde eu moro. A pesquisa ela foi realizada em 6 mercados, são mercados varejistas, porque o município, por ser um município pequeno, não tem hipermercados. Então, eles foram avaliados de acordo com a infraestrutura que eles apresentam. O município é um município pequeno, conta com 19.986 habitantes, de acordo com o censo de 2019. E o período da pesquisa foi de 25 a 28 de junho de 2020. A metodologia usada para a pesquisa foi a observacional descritiva, pode passar. E os produtos derivados de leite seguiram uma ordem lá para avaliação no mercado. Foi de acordo com linha, produto, o fornecedor, ou seja, a marca, a origem, ou seja, estado e municípios produtores. E no ranking dos estados brasileiros, a Rondônia ocupa a 8ª posição, se tratando no geral, no país, portanto, país, nível nacional, e a primeira da região norte. A produção ficou estimada em 998.978 litros de leite no ano de 2020, o que equivale a 2,8% da produção nacional e 46,9% da produção da região norte, como aponta a figura 2 ao lado. Ou seja, a participação da produção leiteira no estado. A pesquisa sobre a produção pecuária em 2020 apontou que foram ordenhadas um total de 695.790 vacas por todo o estado. Os 20 municípios com produção leiteira, com maior produção, eles variam entre 71.000 a 18.000 litros de leite produzidos. O município da pesquisa, que é Presidente Médici, ele ocupa a 12ª colocação, com um total de 27.272 litros de leite. Isso foi no ano de 2020 também. E ficando assim, o município com a menor produção, que é Pimenteira do Oeste, com 1.809 litros. E o município com a maior produção foi Machadinho do Oeste, com 71.331 litros de leite produzidos. De acordo com os resultados, quando fomos ao mercado, ficou estipulado como que ia ser feito. Então, ficou de acordo a linha, o produto, o fornecedor, a origem e o município, como eu já mencionei no anterior. No quesito leite, foram encontrados o leite pasteurizado, tipo C, o leite UHT e o leite em pó. Dados os fornecedores, Miraela, Massaroto, Atoia, Nilza e a Italac. E os municípios são Santa Luzia do Oeste, Presidente Médici, no qual é o município da pesquisa, Urupá e Jaru. Já na linha leite, foram encontrados o queijo mussarela, o queijo... Perdão, gente, na linha queijos. Acho que eu coloquei leite, mas queijo. O queijo mussarela, queijo prato, o queijo Minas Frescal, o queijo meia cura, o provolone, o cheddar, mussarela, queijo coalho e o queijo Minas padrão e os requeijão culinário e requeijão cremoso, dos quais caberam destaque para os municípios de Urupá, Santa Luzia e Teobron. E quanto às bebidas lácteas, foram encontradas aquelas de bandeja, contendo 6 unidades, aqueles de saquinho, por volta, acho que é 500 ml, não sei precisamente, perdão, mas é essa base, e o de garrafinha,
que foram fornecidos pela Peixe d'Oro e a Miraela. Os municípios foi Urupá, Santa Luzia, e no quesito iogurte, foi encontrados fornecedores Marcon e Massaroto, e todos fabricados aqui no município da pesquisa, que é Presidente Médici. Na linha manteiga, os fornecedores foram a Aliança, Miraela, Italac, a Ouro e a Toia. E os municípios produtores foi Teobrama, Rolim de Moura, Novo Horizonte, Jaru, Nova Brasilândia e Urupá. E no quesito manteiga, foram encontrada a manteiga comum com sal. Todos os mercados eles disponibilizavam aos produtores, aos clientes, esse tipo. E a cadeia produtiva industrial do leite em Rondônia, ela investiu na produção de diversos derivados, o que proporcionou os mercados locais, eles estão substituindo os produtos importados de outros estados pelos produtos regionais fabricados nos próprios municípios, enfim. E a conquista de mercado, ela gera um impacto favorável, principalmente para regiões do interior do país e estados. E o que evita? Evita o êxito rural, que através da geração de trabalho e renda, torna um instrumento de desenvolvimento social. Em países com grandes extensões territoriais como o Brasil, os mercados domésticos e os mercados locais, eles desempenham um papel ativo e tende a ser a majoritária participação da produção interna no consumo total, principalmente no caso de alimentos. E as tendências das transições para os objetivos do desenvolvimento, as tendências atuais das transições para os objetivos de desenvolvimento sustentável, a ODS, da Agenda de 2030, ela abrange que a valorização da alimentação local e a inserção dos produtos da biodiversidade local na dieta alimentar ocasionará uma redução das distâncias na oferta de produtos alimentares. E o que melhor se relaciona com a temática dessa pesquisa seriam o Fome Zero e a agricultura sustentável, com o objetivo de aumentar a produtividade agrícola e a renda de pequenos produtores de alimento. E visando, assim, tanto a produção do autoconsumo, como a garantia da reprodução social. Cidades e comunidades sustentáveis, com o objetivo de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O consumo e a produção responsáveis é assegurar os padrões de produção, de consumo, porque assim evita o desperdício de alimentos. E o que isso proporcionará? Proporcionará um portfólio da situação atual da indústria láctea. Para os mercados e agroindústria, eles possibilitam assim um melhor direcionamento dos competidores existentes e as lacunas de produtos produzidos no estado. E para a academia, proporciona uma análise mais detalhada da distribuição desses produtos, que pouco se encontra disponível na literatura. Então, contribuindo assim para o aumento do acervo. Aqui são as referências, essa referência que consta aqui foi apenas as apresentações, as demais se encontram no trabalho escrito. E fica aqui o meu agradecimento à Universidade Federal de Rondônia, ao Departamento Acadêmico de Zootecnia, ao Grupo de Pesquisas em Biociências e o RIPERC, que é a Rede Internacional de Pesquisa e Resiliência Climática.
Pode parar de compartilhar, Fernanda. Obrigada, Gilma. A gente está aqui com a professora Luciana também. Parabéns, Gilma, foi bem no tempo. Fiquei cronometrando aqui. Ah, sim. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Eu só queria dar os parabéns, o trabalho ficou bem claro, assim, você foi muito bem na sua fala. Um trabalho assim, bem interessante, que eu tenho um pouco conhecimento nessa questão da pesquisa sobre a agricultura familiar, mas não nessa questão leiteira. Então, assim, foi muito interessante o que você trouxe e só tenho a parabenizar. Muito bom o trabalho. Obrigada. Eu não vou perguntar porque seria covardia minha perguntar de novo. Gilma, teu áudio está bem ruim. Ou, Fernanda, desculpa, teu áudio está bem ruim. Eu acho que é a conexão, porque eu já mudei de 3 fones e não estou conseguindo. Sim, professora Luciana? Eu só queria fazer um comentário, né, do trabalho da Gilma. Eu cheguei aqui, já estava no meio da apresentação, Sim. desculpa que eu saí da Unioeste e vim aqui para o hotel, porque o meu computador estava aqui, né? Eu só queria destacar, né, uma das coisas ali da sua discussão ali, né, que a possibilidade, né, de um agricultor diversificar a produção. Só um minuto que eu vou colocar ali... Só um minuto Oi? que eu vou colocar o fone, porque tá bem complicado para me ouvir. Tá bom. Peraí. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo melhor? Sim. É porque agora eu não estou ouvindo você. Mas é só fazer um comentário, né? Que, pelo que eu entendi ali, você fez uma avaliação da produção regional, né? E aí você disse de onde vem, né? Os produtos e de onde eles vêm. Eu deixo uma sugestão, eu não sei se você vai continuar o seu trabalho, né, se você vai aprofundar mais nesse levantamento, mas seria interessante, porque, assim, pelo que eu entendi ali, os locais que vendem são indústrias, né, ou agroindústrias da região, né? Seria interessante você verificar na pesquisa depois o porte dessas agroindústrias e quantos agricultores familiares são vinculados a essas agroindústrias, certo? E a produção em volume de leite, né, dessas agroindústrias, porque às vezes a agroindústria é pequena, né, e aí ela, vamos dizer, trabalha mais próximo do agricultor familiar, né? Às vezes já é uma indústria de médio porte, né? Ou eventualmente grande porte, e aí o acesso do agricultor é um pouco mais impessoal, vamos dizer assim, né? E existem agroindústrias familiares, né? Que aí seriam de produção própria, certo? E que colocariam, então, esses produtos no mercado. No início, eu não vi, eu olhei pelo título do seu trabalho, né? Eu não sei se você comentou ali qual delas seriam agroindústrias familiares, né? Mas a agroindústria familiar, ela permite, uma vez que o agricultor, que aí entraria na sua discussão no futuro, né? Permite o agricultor familiar, ao invés de ele mandar o leite para uma indústria e produzir o leite e mandar para frente, né? Permite ele se desenvolver mais produzindo queijo dentro da própria propriedade, né? Eu vi alguns queijos ali que você colocou que não têm condições de ser produzidos, ou pelo menos, imagino que Rondônia, né? Quanto mais interior do Brasil, mais complicado. Então, são produtos que são de produção industrial de médio para grande porte, né? Como é o caso do queijo cheddar, e alguns outros ali até dá para fazer artesanal, né? Que é o caso do provolone, que é o caso da mussarela, que é o caso do requeijão, dependendo da forma como é feito, né?
Então, se você não fez esse levantamento, porque eu não vi ali nos seus dados, né, só vi o nome dos queijos e as indústrias, seria interessante para você discutir o quanto a agroindústria familiar contribui para o desenvolvimento rural, porque ela é muito mais sustentável do que uma grande indústria, né? Porque uma coisa que você não discutiu ali, que eu deixo também de sugestão, né? É o impacto ambiental que essas agroindústrias causam, uma vez que o soro do leite, né? Que a maioria das agroindústrias de queijo produzem e não dão um destino ecologicamente correto, né? Acabam jogando fora não aproveitando esse soro, né? E a agroindústria familiar, ela acaba voltando o soro para o processo de um suíno, né? Do próprio bovino, e isso aí contribui para diminuir o impacto ambiental. Então, eu deixo de sugestão para depois, se você quiser continuar trabalhando nesse tema, né? Você continuar aprofundando tanto a inserção do agricultor familiar protagonista da agroindústria para o desenvolvimento rural sustentável, quanto a capacidade de sustentabilidade dependendo do porte da agroindústria, entendeu? Então, isso que eu queria colocar. Mas parabéns pelo trabalho, interessante a iniciativa. Dilma, nós não estamos te ouvindo. Acho que você tem que tirar o microfone do ouvido para você poder falar. Vixe, não estamos te ouvindo. Continua sem nós te não ouvir. estamos te ouvindo. Tira o microfone do computador. Dilma. Vou mandar uma mensagem aqui no Ô, chat. Gilma, nós não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Tira o microfone. Acho que deu algum problema aí no seu microfone, Gilma. Se você depois quiser comentar no final, né, para não atrasar, eu acho que tem o horário aí, né? Aí você vai dar uma arrumadinha no seu microfone. Ou então a gente pode conversar no privado depois, Gilma. A Ana pode passar meu contato e aí a gente pode conversar depois também, tá bom? Estou à disposição. Obrigada, professora Luciana. Gilma, eu também queria dar um palpite, se eu puder. É mais no sentido que aí eu acho que o que a professora Luciana falou vai ajudar muito a caracterizar isso, tá? Que, por exemplo, você coloca na tabela lá, né, que inclusive você mostrou, as marcas. E muitas vezes as marcas não dizem de onde realmente é esse produto, né? Por exemplo, a Unilever, que é uma multinacional, ela tem várias marcas, né? E aí se a gente não olhar atrás no verso, a gente não enxerga a Unilever, atrás que tem o símbolozinho, né? E aí eu acho que talvez colocando só a marca, a gente perde um pouco do saber de onde é que está vindo, né? Eu sei que do lado tem o município, mas, por exemplo, tem outra tabela tua que tu mostrou que tem a Italac. Eu não sei se é aquela Italac que a gente conhece, que tem em todo o país, né? Pronto. Então, aí, eu não sei de onde é que a Italac particularmente, né? Mas eu acredito que ela não se caracterize como uma empresa local, não mais, né? Então, eu acho que eu não sei como é que fica essa relação aí né, na sua região e tal, mas talvez colocando isso que a professora Luciana sugeriu, né, de colocar quantos agricultores estão envolvidos, enfim. A minha grande dúvida é se realmente, por exemplo, se os agricultores estão fornecendo para uma empresa que é a Italac, né, isso realmente se caracteriza como um desenvolvimento regional? Né? Então, é isso que eu fico me perguntando, assim, além de gerar emprego, quais são as outras consequências dessa empresa, né, instalada nessa região, né? Então, eu fiquei com essa dúvida. No caso das outras marcas, eu realmente não conheço, mas o que me chamou a atenção foi a Italac, né, que é mais conhecida, né? Fernanda, tu levantou a mão. Sim, esse trabalho nós fizemos ele, por exemplo, aqui na região
região, nós temos o laticínio Flor de Rondônia, aqui no município de Presidente Médici. E ele produz especificamente mussarela. E ela vai toda para o Sudeste, ela não fica aqui. Aí, como ele não é comercializado regionalmente, nós não colocamos ele. E ele é um laticínio rondoniense, do Flor de Rondônia, né? O nome dele é bonitinho. E a Italac, eu, assim, agora a senhora falando, realmente, porque ela tem, não conseguiríamos classificar para responder se é uma filial ou se é um braço dela aqui no município de Jaru, que é aproximadamente, acho que 110 quilômetros, 170 da cidade do município de Presidente Médici. Aí, mas é só para demonstrar, né, que nós temos agroindústrias aqui ou indústrias já que podem ser classificadas, que já mandam especificamente produtos para fora de Rondônia, que não são comercializados localmente aqui. Aí, só para contribuir com a discussão. Só completar aqui o que a Ana falou, a Italac, né, ela tem a sede e tem as unidades que captam na região, mas ela não é da região, né? É sempre assim, né? Igual a Parmalat, ela tem lá a central e depois as filiais, né? E aí uma coisa que a Fernanda falou que é interessante, que eu não tinha pensado, seria um estudo para aprofundar, que seria interessante, seria ver assim, tentar na indústria saber de quais municípios ela capta, porque assim, mesmo que um laticínio esteja aí nessa região de Médici, ele pode pegar em vários municípios do entorno por causa do volume de leite, né? Então, ele não contribui só para uma cidade, às vezes ele sai até fora da região. Então, seria interessante ter o acesso no laticínio dessa informação, né, de quantas regiões ele pega, né, quantos produtores em cada região que fornecem, para ver o que isso representa no todo, né? E também depois essa outra questão, né, para onde manda, né? Porque uma das discussões ali foi que promove o desenvolvimento, né? Porque ele compra o produto do produtor, no caso o leite, né, do produtor, e transforma num produto, só que ele não contribui na segurança alimentar porque ele manda para fora da região, né? O quanto, aí seria interessante saber quanto da produção a indústria vende naquela região e quanto da produção ela manda para fora, né? Porque, é claro, né, não dá para consumir todo o queijo que uma indústria produz só naquele lugar, até porque queijo é uma coisa cara, né? Mas é interessante ter uma ideia, né? E uma outra coisa que seria interessante saber é quanto cada indústria paga pelo leite, né? Que isso é um fator muito grande de desenvolvimento do agricultor familiar, ele ser bem remunerado, né? E a outra questão, já que você estava agradecendo ao curso de zootecnia e você deve estar no curso de zootecnia, né? O tanto que é pago, se eles pagam só pela quantidade e se eles pagam também pela qualidade do leite, né? E a quanto de valor esse leite pode chegar. Porque quando o laticínio valoriza a qualidade, o agricultor pode ser beneficiado, né? E pode ser um fator dele ficar, porque essa área eu sou da área de laticínios, né? Essa área é muito prostituída, entre aspas, né? Que o produtor não tem fidelidade pela indústria, ele muda de indústria conforme quem paga mais. Então, isso seria um estudo interessante, né? Às vezes, a indústria maior paga pela qualidade, enquanto a menor não paga. Então, você poderia discutir da necessidade, por um levantamento desse aí, né? Da necessidade das indústrias da região, que são marcas que, igual a Ana falou, que ela não conhece, parecem regionais, né? Para valorizar o que é dela e fidelizar o agricultor, trazendo mais desenvolvimento, né? Pagando melhor, né? E uma outra coisa final aqui seria ver se essas indústrias têm também um trabalho de apoio ao produtor para pagar pela qualidade, assim, melhorar a qualidade do leite do produtor, né? Porque isso é um fator também que faz com que desenvolva a atividade do leite naquela região e valorize a indústria que faz esse tipo de serviço, né? Que presta esse tipo de assistência ao produtor, que é o grande problema do produtor de leite, né? A capacitação para ele produzir uma matéria-prima de qualidade. Então, se você conseguir continuar aprofundando esse estudo
e dar esse enfoque, ficaria bastante completo, né, e bastante interessante aí para ver o quanto realmente, né, cada indústria não só vai ali, pega e aproveita o que tem na região, mas realmente desenvolve, né? É isso aí. Só a professora falando, a gente começa a lembrar e a discutir, né? Por exemplo, aqui no produto de iogurte, que são as duas agroindústrias, a Marcon e a Massaroto, elas vendem diretamente e fornecem para as escolas aqui do município do Presidente Médici. Então, essas foram algumas das informações que nós tivemos com o desenvolvimento do estudo, né? Mas esse foi, assim, eu estou falando porque a Gilva, não sei se já voltou o microfone dela, que foi um trabalho que nós desenvolvemos dentro da disciplina de metodologia científica. Então, ele foi bem rápido o tempo de coleta dele, mas é algo muito abrangente para a nossa região, nosso estado, porque quando nossas meninas foram embasar o estudo teórico delas, nós não tínhamos esses dados sobre Rondônia. Então, parece que ou não é interessante, ou ainda ninguém se despertou para estudar esse nicho dentro do Estado, que faz tanta diferença para algumas famílias e localmente aqui. Legal. Aí, muito obrigada. Se precisarem de alguma ajuda, algum apoio, alguma opinião futura, eu estou à disposição, tá bom? É uma área que eu trabalho bastante. Muito obrigada, professora. Ô, Gilma, você quer falar? Você voltou? Pegando a mediador, professora Ana Beatriz. Eu já não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estamos, agora sim. Então, inclusive, uma conversa informal com um dos proprietários do mercado, ele mencionou, eles dão prioridade por comprar produtos, assim, regionais mesmo, tanto para favorecer o produtor, né, que está ali fabricando, e para gerar toda a renda ficar no próprio município, beneficiando ambas as partes. Eles dão essa prioridade. E quanto você falou, precisamente não vou poder te informar assim, mas tem uma das indústrias que eles já beneficiam o produtor quanto à qualidade do leite. Ele recebe um adicional, então eles têm isso também. Eu acho que quanto ao iogurte você já falou, né, Fernanda? Que é produzido, é uma empresa, assim, empresa não, mas é totalmente familiar mesmo a indústria. Vocês estão em Rondônia, as duas? Isso. Vocês são alunas, sim, ou são estudantes de graduação ou de pós-graduação? Eu sou acadêmica ainda. Falta um ano para me formar ainda. E eu sou a professora da metodologia científica, que falei, não, nós vamos lá. Legal. Vocês estão em Rondônia agora? Isso. Sim, e muito interessante, parabenizei já uma vez os organizadores, parabenizo de novo, porque eventos assim, híbridos nos proporcionam, porque quando fui ver passagem para ir aí, ficava quase 5 mil reais, então era muito difícil sair daqui no interior e até a capital, pegar o avião, ir para... Então, assim, é muito bom esses eventos híbridos e colocar, assim, os alunos para apresentarem os resultados dos trabalhos deles, que às vezes a gente briga com eles nas disciplinas e depois eles vêm aqui. Legal, professora. E para a gente enriquece muito também, né? Porque a gente consegue ter contato com outros, né, sotaques, outras regiões, outras experiências, né? Então, para a gente também é bastante enriquecedor. E aproximar, né? Eu também sou professor de metodologia científica da graduação. E aí a gente pode conversar à distância, né? Eu depois vou colocar no chat aí o meu contato, meu e-mail, né? Quando quiserem trocar figurinha, né? Até dar uma palestra para os alunos online, a gente está à disposição. Professora, eu vou pegar sim. E tem o que eu, assim, a gente conversando com a professora e tal, o que a gente tem que desmistificar é o quê? Porque às vezes a pessoa chega no mercado, mas eu vou levar a marca famosa. Ele não sabe nem a qualidade do produto, mas ele chega lá, não, eu vou levar a marca famosa. Independente, eu conheço aquela ali, mas ele também não se abre a conhecer uma nova.
E aí fica nisso. Às vezes essa desmistificação da pessoa fala, não, o produto é assim, o produto é bom. Assim, fazer uma propaganda maior também, que às vezes não tem. Às vezes a pessoa fala, eu vou chegar lá e vou pegar esse aqui e vou embora, vou pegar esse aqui e vou embora. Ele nunca leva nem para provar. Então, assim, eu posso afirmar porque eu consumo dos dois. Por exemplo, você vai lá, não tem um, mas você leva o outro, eu posso afirmar, tem uns que são melhores do que até os mais conhecidos, as marcas conhecidas. Porque, querendo ou não, quem está pequeno quer crescer, então ele tem que ofertar um produto melhor, um sabor, alguma coisa assim que atrai. O outro não, ele já está acostumando, ele fabrica em grande escala, então ele não está nem aí se a qualidade está boa, se está ruim, ele só quer fazer e vender. E os pequenos não, os pequenos priorizam isso. Eles priorizam o quê? A qualidade, então eles tentam ali competir mesmo. O que falta mesmo é a oportunidade. Eu acredito que isso tinha que ser melhorado. Isso que você faz, uma coisa final aí, isso que a Fernanda falou, de que comercializa, por exemplo, iogurte nas escolas, né? É importante que as pessoas da região saibam o que tem na região e valorizem o que tem na região. O consumidor também, né? Então, esse trabalho é bem interessante se fazer com o consumidor. Você, Fernanda, né, pensar um trabalho com o consumidor de valorização do que tem na região, né? Porque às vezes a pessoa sempre vai no mercado e vê lá Italac, né? Italac. E aí ela acha que é nativo dali, porque está sempre na estante, né? E não é, né? A pessoa que nunca sai do seu entorno, a pessoa mais humilde, ela não sabe. E a pessoa que está na escola, ela vai ganhar um copo de iogurte, ela não vê o pacote do iogurte. Então, ela não sabe a marca, não sabe a empresa, não sabe nada, né? E às vezes ela acha que é igual a Ana falou, que a marca é a empresa, e não é, né? Então é interessante também fazer um trabalho de valorização, né? Porque tem pessoas por trás do produto. Quem são elas, né? Então o leite vem lá do seu Zé, que tem um sítio que depende disso, né? Então quanto mais as pessoas consumirem o iogurte dessa empresa, o seu Zé que vai ganhar, né? Então isso é bem importante também, né? Esse pertencer. Ô, Ana, eu não sei como não tem chat aqui, né? Eu tô com um chat aqui de lado, professora. Em Eu não... cima. vi aqui, agora eu vi. Pronto. Desculpa. Uhum. Beleza. Podemos passar para o próximo, então? Pronto. Osmar, está preparado? Se tu tiver apresentação, pode compartilhar a tua tela Certo. E abrir o microfone, por favor. Tá bom, obrigado. Dá para ver? Sim, tu só coloca em modo apresentação, por favor. Tá. Agora foi? Agora foi, sim. Uhum. Posso começar? Pode. Então, boa tarde a todas. Eu sou Osmar, aluno do doutorado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio aqui da UNOeste, do campus de Toledo. E o trabalho que eu trouxe aqui é falando sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, né, no município de Pedro Velho, que é localizado no Rio Grande do Norte. Então, o trabalho é de autoria minha com o professor Valdir Galante, que ele é do programa. Não está passando. Vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo. Dá uma clicada na tela e tenta passar com a setinha. Tu não está conseguindo? Não está passando. Qualquer coisa tu pode deixar naquele modo leitura. Agora foi. Agora passou. Então, né, de acordo com o Guilhoto, 2014, todo o setor agrícola ele é lembrado por sua relação na promoção de emprego, como também na produção de alimentos. E isso está sempre voltado
para o alto consumo das famílias, ou seja, essa reprodução social das famílias, né? Então, mas o setor primário, ele não se limita apenas a isso, a produzir para consumir. Ele vai muito além disso. Ele também existe para a questão da comercialização do seu produto excedente. Então, para haver um melhor desenvolvimento da agricultura familiar, existem políticas públicas criadas pelo governo, como, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, o Seguro Safra e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAE, como também Assistência Técnica e Extensão Rural ATE, Terra Legal, o Programa de Cadastro de Terra e Regularização Fundiária, Terra Forte, Programa Nacional de Produção e do Uso do Biodiesel, Programa Nacional de Crédito Fundiário e o Sistema de Unificação de Atenção à Sanidade Agropecuária, a SUASA. Então, visando essas políticas públicas da agricultura familiar, o presente trabalho ele tem como objetivo explorar o PENAE, né, no município de Pedro Velho. Então, será realizado um estudo descritivo sobre essa questão da comercialização dos alimentos, né, no município. Então, indo para o referencial teórico, as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, elas têm como objetivo o desenvolvimento rural, como, por exemplo, o crédito rural, que é um estímulo para os agricultores produzirem e se manterem com a sua produção. E é por meio das políticas públicas que é possível tanto desenvolver as suas localidades, essas regiões, como também uma forma de acesso à renda. Então, as políticas públicas brasileiras, ela tem para a agricultura familiar, instituídas a partir da década de 90, se pautam na produção do processo histórico de desenvolvimento econômico no Brasil, segundo Ribeira Dias, 2013. Então, as políticas públicas, segundo as ideias de Flexel e Leiter, 2007, elas atuam tanto na esfera macro, regional e setorial. Então, a esfera macro, ela atua basicamente nas arenas comerciais, financeiras, fiscais e cambiais. Já a regional, ela contribui no campo do desenvolvimento, como polos regionais, sociais e incentivos. E, por fim, no setorial, por meio das políticas agrícolas. De esferas setoriais. Então, para isso, agora a metodologia, para isso, para realizar a pesquisa, foi necessário a coleta de informações sobre o PENAE que foram disponibilizados pela Emater local, ou seja, na Emater do município de Pedro Velho, que disponibilizou esses dados. Então, para obter maior êxito na pesquisa, né? Então, em decorrência do pouco tempo para a realização do presente trabalho, não foi possível aplicar questionários com os agricultores familiares. Então, o trabalho expõe apenas a quantidade dos principais produtos produzidos, e como também o número de escolas beneficiadas pelo programa. Então, proporcionar todo o acesso suficiente e durável de alimentos de boa qualidade e também em abundância, né? Sem afetar o acesso a outras bases práticas alimentares promotoras da saúde. Então, o PENAE também, ele, além de auxiliar o agricultor familiar no seu processo de reprodução social, também ele ajuda também nessa questão da saúde. Leva uma boa alimentação, uma alimentação saudável para as escolas. Então, respeita a diversidade cultural, social e, é claro, sustentável. Então, o PENAE ele começou na década de 50, de início em ações assistencialistas do governo federal, que desenvolvia a Campanha Nacional de Alimentação Escolar, como também a campanha da merenda escolar, com a repartição de alimentos às escolas, com orientação e informações de educação alimentar aos estudantes e suas famílias. Então, todas essas ações derivam também de mensagens para aprimorar as capacidades de aprendizado dos alunos, como também reduzir essa questão de desistência ocorrida nas escolas públicas, né? Porque existe muita família de poder aquisitivo baixo que não tem essa alimentação saudável. Então, essa questão do PENAE na alimentação escolar, ela é um estímulo para os alunos continuar frequentando a escola. Então, o PENAE é responsável pela alimentação durante o ano letivo de todos os alunos das escolas públicas, tanto no ensino fundamental
infantil fundamental, tendo por base o direito constitucional à alimentação escolar formulado na Constituição de 98. Então, atende aproximadamente 37,8 milhões de crianças, no qual representa 21% da população brasileira, isso segundo o VOES 2009. Né? Então, o programa também ele possui o objetivo de melhorar o aprendizado e, é claro, os hábitos alimentares. E em 2009 ocorreu um grande avanço no programa, quando foi determinado que, no mínimo, 30%, né, do que é produzido pelos agricultores familiares seria comprado pelas prefeituras do município, segundo a lei número 11.947/2009. Então, assim, dando prioridade aos agricultores assentados da reforma agrária, como também das comunidades quilombolas e comunidades indígenas, segundo Moura, 2014. Então, em 2010, o PNAE apresentou um aporte de 3 bilhões, atendendo cerca de 45 milhões de alunos. Então, com a criação da Lei 11.947/2009, ela estimula o desenvolvimento econômico nesse setor agrícola, esses grupos agrícolas, né? Então, além dos efeitos em favor das crianças, aos quais são contempladas com alimentação de boa qualidade, né? Então, o programa ele tem um papel fundamental de aumentar essa participação tanto dos agricultores familiares, como também essa questão da frequência dos alunos na escola. Então, em pleno cumprimento da legislação que é alcançado, segundo Fornaiser, nas ideias de Fornaiser, 2014. Então, para a implementação do PNAE, né, para ser eficaz, precisa-se de uma boa gestão do programa, como a participação e o controle social, eficiência alimentar e nutricional. Então, a gestão do PNAE, ela significa um conjunto de fatores administrativos, técnicos e financeiros, que incidem na decisão e implementação do programa. Então, essa questão da gestão, a gestão, ela tem forte influência no desenvolvimento da implementação do PNAE. Então, a participação e controle social envolve o exercício da participação social no acompanhamento das ações na implementação do PNAE. Já a eficiência alimentar e nutricional, ela produz um enfoque na questão do planejamento e operação do programa de forma a atender às necessidades nutricionais escolares conforme as normas estabelecidas. Então, para uma política gerar efeitos positivos, ela precisa ser discutida e avaliada pelos gestores, como também pela sociedade entre si. Então, Abreu ele chama a atenção que os programas públicos federais começam a ser pensados nas relações intergovernamentais, pois cada nível de governo possui sua autonomia, gerando relações tanto cooperativas como também competitivas. O PNAE possui uma grande dificuldade, que é essa questão da gestão, pois os governantes dos pequenos municípios estão interessados cada vez mais em aumentar o seu poder local, ou seja, conseguir votos, aumentar a sua popularidade diante da população. Então, isso gera uma preocupação cada vez menos em relação à gestão do programa. Então, a partir da década de 2000, a implementação e a gestão de programas federais passaram a ser a principal forma de atuação da boa parte dos municípios em diversos campos de políticas públicas, deixando para trás um período mais fértil de experimentação municipal. Então, esse fortalecimento do papel da interferência do governo federal, com o argumento de diminuir as desigualdades interregionais, como também intermunicipais, pode auxiliar, sim, o município com baixa aptidão técnica, financeira, gerencial e política, nessa questão para implementar as políticas públicas. Então, chegando nos resultados, a tabela 1, ela ilustra o valor total em reais por produto no município de Pedro Velho em 2014, segundo a fonte, a Emater local de Pedro Velho. Então, o produto que mais foi comercializado nesse ano foi a tapioca com leite, foi o produto mais adquirido nesse ano, como também a carne bovina de primeira e a carne bovina de segunda. E também teve destaque também a carne suína, como também o queijo coalho. Foram os produtos que mais tiveram, que foram mais comercializados nesse ano, em 2014, no município de Pedro Velho. Então, segundo a Emater local, né, do município, o programa ele começou em 2014 e vem sendo desenvolvido até hoje.
Então, como também são 20 famílias de agricultores que fornecem ao programa, ao PENAI. No total, são atendidas 24 escolas no município pelo programa. Então, tais fatos são de grande importância para o aprendizado do aluno, pois eles recebem tanto uma boa alimentação de qualidade, como também a maioria dessas crianças e adolescentes não tem uma boa alimentação em casa, sendo a escola um atrativo para esses jovens terem, né, devido a essa alimentação oferecida, gerando assim a segurança alimentar, né? Então, a tabela 2 ela mostra a chamada pública de 2015, que está sendo elaborada ainda até hoje. Então, os produtos que mais teve atenção aí no programa foi a produção da carne bovina de primeira e também a produção de bolo de ovos, né? E o feijão verde, que o município ele é um grande produtor de feijão verde. Então, tudo isso, há um fortalecimento da agricultura familiar e esses produtos são comercializados através do programa do PENAI. Então, quem produz quem faz parte dessa produção do PENAI é uma associação chamada ANCOMPA, que são a Associação dos Moradores da Comunidade de Porteiras e Adjacências, que vende seus produtos para várias escolas municipais como alimentos de boa qualidade, tudo originado da agricultura familiar. Então, segundo a Emater local, o programa está sendo desenvolvendo a capacidade dos agricultores familiares para produzir. É um incentivo para eles produzir e continuar essa sucessão rural. Então, o principal problema está na gestão. Segundo a Emater local, o problema não está no programa em si, mas sim na gestão. Então, onde os funcionários não estão querendo emitir as notas fiscais de compra dos produtos. Então, mas mesmo com essas dificuldades, está sendo possível manter o programa no município e vem contribuindo para o desenvolvimento dos agricultores familiares, como também dos alunos de baixa renda, que estão frequentando cada vez mais as escolas municipais. Então, o presente trabalho ele abordou a questão do Programa Nacional de Alimentação Escolar no município de Pedro Velho. Então, segundo a Emater, esse programa ele se constitui em um benefício para os agricultores familiares do município, visto que, além de incentivar a produção, ele estimula também a permanência dos alunos nas escolas. Então, adicionalmente, ele possibilita ao trabalhador a sua segurança de que seu produto ele será vendido, pois a prefeitura ela fica obrigada a comprar 30% do que é produzido pelos agricultores familiares. Então, observou-se que todos são beneficiados com o programa. Os agricultores familiares, pois estão produzindo e comercializando os seus excedentes e obtendo assim uma renda. E as escolas, que contam com a maior frequência dos alunos e é claro, com a alimentação saudável. E o programa ele contribui assim tanto para o agricultor familiar, como também para a educação dos estudantes. Aqui são algumas referências utilizadas. E é isso. Obrigado. Obrigada, Osmar. Foi no tempo também. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Eu queria parabéns, Osmar, pela sua pesquisa aí, né? Eu queria saber contigo que solução você daria para resolver esses problemas que você apontou. Pelo que eu vejo, essa é a sua região, né? Isso. Não sei se esse é o seu município ou você está nessa região, né? Então, eu queria entender por que você escolheu essa identificação com esse local. Já imagino, né? Mas queria te ouvir. E quais seriam as soluções, se o seu trabalho propõe soluções para esse problema, né? O seu trabalho maior, né? Porque esse é um levantamento, né? E quais seriam essas soluções que você gostaria de propor, no caso? Você veria como viável, né? Sim. Esse estudo ele me motivou porque essa cidade é minha terra natal. Eu sou de lá, do município de Pedro Velho, localizado no Rio Grande do Norte. Fica a 88 quilômetros da capital. E eu estou fazendo doutorado. No momento, eu estou morando aqui em Toledo, fazendo um doutorado em agronegócio, em desenvolvimento regional e agronegócio. Então, assim, estudar política pública é uma área que eu gosto muito.
E eu senti essa necessidade de estudar meu município. Então, porque ele não é visto. Então, assim, a questão da solução que eu encontraria seria essa questão de uma cobrança maior da sociedade civil se impor, ter um estímulo para cobrar da gestão, porque o maior problema da implementação é a gestão. Então, como a gestão sempre ela está mudando, então ela visa apenas o seu lado. Então, ela quer buscar votos. Então, assim, ela usa o programa como se fosse ela que estivesse oferecendo a alimentação, o benefício, mas não é a prefeitura em si, é uma lei. Então, ela se apropria do programa para buscar votos. Então, seria mais essa questão da Emater também se posicionar, a Emater local se posicionar e mostrar como de fato é o programa, oferecer palestra tanto nas escolas como também nas comunidades que participam desse programa, porque eles não têm muito essa visão, eles acham que é a prefeitura que está beneficiando eles, mas não é a prefeitura, isso é um programa que é federal, é obrigatório. Então, acho que a Emater também deveria se posicionar mais em relação a isso. Você colocou lá uma coisa assim, eles não querem emitir nota. Você colocou isso lá. O que é? Quem que emite essa nota? No caso, a compra é feita diretamente com os agricultores familiares, né? A prefeitura faz essa compra e a prefeitura ela não emite as notas fiscais. Então, isso aí eu acho um problema muito sério. A prefeitura que não emite a nota. Isso, não emite. Ué, mas isso está contra a lei, né? Não? Isso. Por isso eu senti a necessidade de trazer assim esse estudo assim para verificar essa questão. Mas eles tipo atrasam para emitir para pagar de volta ao produtor, é isso que acontece nessa situação? O produtor ele recebe o pagamento, mas a nota fiscal não. Tá, tipo para comprovar que foi pago, isso? Isso mesmo. Mas se ele não fornece a nota, a prefeitura não tem como comprovar que foi pago. Tem alguma coisa errada aí, bem Isso errada. mesmo. Tem alguma coisa errada aí que tem que ser descoberta. Porque tipo, uma coisa importante seria, não sei, né, propor, já que você é de lá, né, que essa associação de pessoas humildes, né, são pessoas humildes ali, que elas tenham. Qual que é a tua formação? Desculpa. É economista. Que elas tenham um advogado, né? Precisa de um advogado para acionar judicialmente a prefeitura, porque esse negócio de não emitir nota, eles fazem maracutaia com né? Ficar com cara de maracutaia isso aí, né? Então, isso é uma coisa muito grave, né? Tem que haver uma denúncia por parte do Ministério Público até, para que eles tenham direito a essa nota, porque até para a questão de, eu não entendo muito de imposto de renda rural, né? Mas eles precisam ter uma comprovação da venda, né? A pessoa tem a produção, né? Como é que ela vai comprovar que ela é agricultor? Porque é no CPF da pessoa, né? Que sai a nota, né? Então, talvez não me causa espanto, né? Mas assim, me causa estranheza, né? Eles admitirem não receber, né? Tem que arrumar. Uma das soluções também para resolver esse problema seria a exigência, né? Porque até para depois conseguir financiamento público para investimento, né? Comprovar, você que é economista, não sei, né? Eles devem ter que fazer uma comprovação de movimentação de produto, né? Sei. O que você me diz disso? Aí, assim, o principal problema é isso, que eles, assim, quando entregam a nota fiscal, demora muito. Então, há muito esse problema. Então, há um conflito, né, entre os agricultores familiares com essa questão do programa, porque os agricultores familiares, eles querem a nota fiscal para ter o comprovante, mas a prefeitura, ela digamos que ela... Enrola. Enrola. Então, e quando dá, demora muito. Então, assim, o pior problema aí está na gestão, assim, dessa política pública.
Entendi. A Fernanda, tu Fernanda levantou a queria mão? falar. Sim, agregado a isso, eu somo a questão de depois, quando esses agricultores rurais forem se aposentar, porque eles precisam comprovar que eles produziram. Então, são várias vertentes que estão abertas nesse sistema, né? E eu achei interessante, Osmar, quando você disse a demora, porque a prefeitura ela tem um sistema teoricamente rápido de emissão de nota fiscal. Então, você presta um serviço, aí desconta automaticamente o valor do imposto, depende de cada prefeitura, e ela já emite aquela nota fiscal ali. Quando você não tem uma MEI, isso vai no seu CPF. Então, no mesmo dia, isso já acontece. Aí, assim, vem os questionamentos, né? Então, por que demora tanto isso? Por que é bem interessante. Você trouxe aí algo que estava, assim, debaixo do tapete, você tirou o tapete e deixou exposto. Obrigado. E só o que eu achei interessante que você falou, bolo de ovo, na sua lista. Aí eu fiquei, mas o que é o bolo de ovo, gente? Eu nunca ouvi. Aí eu fui procurar, é o bolo do café da manhã, aquele mais. Eu achei bem interessante na sua lista de alimentos. Eu também não conhecia, eu sou do Ceará, viu? Osmar, parabéns, viu? Obrigado. Eu queria também fazer algumas colocações e dizer também que esse problema que tem em Pedro Velho não é único, né? Infelizmente, a gente tem outros municípios, né? Em outras pesquisas que apontam, né? Inclusive, esse aspecto descredencia muito a prefeitura, né? Os serviços públicos de modo geral, na verdade, de ser mal pagador, né? E aí acaba desestimulando os agricultores, inclusive, a acessar esse tipo de mercado, justamente por causa dessa demora, né? Por causa da não emissão de nota fiscal ou demora na emissão de nota fiscal, enfim, né? Todos esses problemas na gestão trazem consequências muito ruins para o programa nacional de alimentação escolar, né? E é bem complicado, porque é um programa muito importante, como você colocou na sua apresentação, né? E aí, dependendo do município, quanto mais pobre ele for, maior é a importância desse programa, né? Então, e eu ouso dizer que maiores os problemas que existem nessa gestão, né? Eu visitei municípios quando eu fui construir minha dissertação, que só tiveram sucesso na aquisição de alimentos da agricultura familiar e orgânicos por causa dos atores que estão ali envolvidos, né? Então, assim, os atores, nutricionistas, agricultores, os movimentos de agricultura familiar, né, cooperativas, associações, elas são muito importantes para a execução do programa, né? Então, dependendo de quem está à frente, né, ele é diferente, né? E por isso que é muito interessante estudar o PNAE, porque por mais que ela seja uma política pública federal, mas ela tem construções locais muito distintas, e em cada município é diferente, né? Claro que a gente consegue perceber algumas repetições, né? Alguns problemas que são comuns, mas varia muito conforme região, né? Enfim, é bem distinta a execução do programa, dependendo do município. E aí, eu queria te perguntar se tu conseguiu fazer um cálculo sobre a porcentagem de quanto, de modo geral, né, a porcentagem da agricultura familiar que hoje eles conseguem. Se eles conseguem atingir os 30%, ou se eles não conseguem atingir os 30%. Não sei se tu tem esse dado, mas é uma pergunta que eu queria te fazer. E aí, talvez no sentido de aprofundar mesmo, né? Eu não sei se tu vai estudar isso na tua tese, enfim.
seria se a agricultura familiar da região, né, do município, ela tem capacidade de produzir para atender uma maior quantidade do PENAI, né? Porque muitas vezes ela não tem condição mesmo, né? Ela não tem ajuda de assessoria técnica, ela não tem o estímulo do governo, né, da gestão, enfim. Então, se ela teria essa condição de fornecer uma maior quantidade, porque eu acredito que ela não forneça toda a alimentação escolar, né? Acredito que seja só uma parte. E aí, outra questão é de fazer essa comparação com outros municípios, né? Porque a gente consegue ter uma noção melhor da realidade local, assim, tá? Pedro Velho adquire, digamos, 20% de alimentos da agricultura familiar, mas qual é a realidade do país, né? Qual é a realidade de outros municípios, em outros estados? Enfim, eu acho que fazer essas ligações, né, torna o estudo um pouco mais amplo, né? Dá uma dimensão um pouco maior e não fica só em algo, não que não seja importante estudar o local, né? Mas dá essa dimensão um pouco maior para o seu próprio estudo, né? Sim. O município lá de Pedro Velho, ele é um município rural. Então, a maior, ele é um município pequeno, ele tem 15 mil e alguma coisa de habitantes. Então, assim, 8 mil mora na zona rural e 7 mil na cidade. Então, assim, o pessoal lá sobrevive da agricultura. Então, o município ele é capaz, sim, de produzir mais do que 30%. Só que, infelizmente, a agricultura não é tão valorizada assim, eles não valorizam muito a agricultura. Então, deveria ter mais esse incentivo para os agricultores familiares, porque para eles permanecerem no campo, ter essa associação rural, né? Então, e esse problema da questão da gestão não é só apenas no município de Pedro Velho, é na região inteira. Tem esses problemas com a gestão. Então, eu consegui ver que não é só em Pedro Velho, mas sim nas cidades vizinhas. E tem umas que o programa não é nem implementado, devido à gestão. Então, há esses probleminhas. E a outra pergunta A outra pergunta foi sobre... Se tu teve possibilidade de fazer esse cálculo de quantos por cento a prefeitura adquire da agricultura familiar. E, infelizmente, o tempo não deu para fazer. Eu não fiz ainda, mas eu pretendo fazer, para continuar o trabalho. Não pesquisa da minha tese, porque a minha tese eu vou estudar o desenvolvimento territorial lá na região, mas eu pretendo continuar com o estudo sobre o PENAI, porque eu acho uma política muito interessante e que ela estimula o agricultor a ficar na sua localidade. Inclusive, meu pai, ele é agricultor, e ele produzia, ele também colocava produtos pelo programa, mas ele ficou desestimulado devido a essas questões. Então, vendo isso, a minha necessidade de trazer esses questionamentos e verificar o porquê. Muitos agricultores familiares estavam deixando de produzir para o programa porque não estava tendo esse retorno, essa questão das notas fiscais, então, assim, esse atraso. Então, quer não, desestimula o agricultor familiar. Então, deveria ter mais, ser mais alguma coisa assim mais forte, colocar melhor para o agricultor familiar o que é o programa. Então, assim, explicar melhor, explanar o programa para a sociedade. Então, acho que tem esses problemas aí. Osmar, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a tua tese? Você está fazendo doutorado, você falou, né? Isso. Qual que é a tua tese? Só para entender. Eu vou estudar o desenvolvimento territorial na minha localidade, lá na região litoral sul. Certo. E esse trabalho que você está apresentando aqui é uma parte do estudo relacionado ao desenvolvimento, né? Isso, relacionado ao desenvolvimento. Certo, certo. Na sua pesquisa, você vai fazer entrevista com os agricultores? Pretendo. Você está em que nível da sua entrevista? Desculpa, da sua tese? Eu ainda vou qualificar ainda. Ah, você ainda vai qualificar. Tá. Você tem Isso. quanto tempo de doutorado já? Já tenho 2 anos. 2 anos. Tá. A minha pergunta para você é assim:
Minha pergunta não, na verdade, minha sugestão, né? Para você fazer um questionário para eles, né? Em que eles possam falar sobre esse tópico aí que você falou. Você já tem a situação do seu pai, né? Que é um modelo em casa da opinião, né? Que você possa fazer um questionário para aplicar para todo mundo que participa do PENAI, entendeu? Sim. Que eu acho que a visão de cada um vai corroborar o teu achado, certo? Incluir, inclusive, o seu pai, né? E se você tivesse acesso, né? Você poderia, inclusive, entrevistar pessoas. Eu não sei, você falou que seu pai saiu do programa, Isso, saiu. saiu, né? Então, entrevistar pessoas que já estiveram e que saíram, para saber os motivos pelos quais elas saíram. Eu acho que isso é uma coisa que vai enriquecer bastante o seu trabalho, até para depois, eu não sei o que você pretende fazer depois, né? Mas apresentar esse estudo para a prefeitura, né? E para os próprios agricultores, dar o retorno para eles, né? Como uma sugestão também de solução para a prefeitura, né? Porque isso para eles é muito importante. Obviamente, né, que se é maracutaia, eles já sabem o que eles estão fazendo de errado, né? E aí, eu não sei há quanto tempo isso vem sendo repetido, né? Se é um vício de administração pós-administração, né? Ou se é uma coisa de uma administração atual, né? Nem vou perguntar qual que é o partido do prefeito atualmente. Dá esse tipo de medo, né? Mas isso é uma coisa importante você mostrar para a prefeitura, né? Não perder essa oportunidade, porque falar com o agricultor é muito importante, né? Porque você vai ter o aspecto dele, né? E aí existe, se você for fazer entrevista, eu acredito que você deva conhecer, mas só uma sugestão. Existe um programa chamado Iramutec. É interessante você fazer uma análise estatística das respostas dissertativas, né? Gravar mesmo o que eles falam, com a autorização deles, né? Transcrever as falas e aplicar uma análise estatística pelo Iramutec, para ver qual que é a razão mais incidente, né, de crítica ao PENAI. E aí você vai ter instrumentação suficiente para dizer que não é você quem está observando isso, né? São pessoas que te narraram isso. Então, isso é bem importante. Aí eu deixo como sugestão isso aí para você, para o seu trabalho futuro, tá? Muito obrigado pela sugestão. Quem quer ser orientador, você falou? É o professor Jandir. Ah, o Jandir. Isso. Ok. Boa sorte aí no seu doutorado. Muito obrigado. Veio sair do Nordeste e cair no Sul, os dois, né? A Ana também. A Ana é de onde? Fortaleza? Eu sou de Fortaleza. Legal. Uhum. Obrigada, Osmar. Eu que agradeço. Mariana? Oi. Oi, já chegou, já vai apresentar. Sim. A gente já teve a apresentação de 2 trabalhos, tá? E tu é a terceira, pode ser? Tranquilo. Uhum. Pronto. Tu tem até 15 minutos para apresentar, tá certo? Posso projetar? Pode começar a projetar, e já pode começar a apresentação. Beleza, então. Só um minutinho. Deixa eu achar aqui. Eu estava no trânsito cascavelense, então atrasei um pouco. Tranquilo, a gente estava aqui conversando. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Professora Ana, só uma dúvida, rapidinho. Quem apresentou é para ficar ou tem que sair? Olha, você pode sair, ninguém vai lhe obrigar a nada.
Mas, assim, para o debate, a gente queria, né, que todo mundo ficasse. Mas se você tiver que sair, pode sair, Osmar. Viu? Bem tranquilo. Tá bom, então eu vou precisar sair, tá bom? Tá bom. Muito Obrigada. obrigado a todos. Abraço, Osmar. Tchau. Abraço. Muito Tchau. obrigado pelas Até. contribuições. Tchau. Obrigada, tchau. Pode começar, Mariana, eu vou contar teu tempo. Beleza, então. Então, boa tarde a todos aqui presentes. Eu me chamo Mariana e o meu trabalho consiste de uma pesquisa na qual serviu de base para minha dissertação do mestrado, cujo título é Inovação na Alimentação Escolar, a Ora Pronobis como uma escolha alimentar de alunos. Bom, então eu inicio a minha apresentação pautando na questão da segurança alimentar e nutricional. Por quê? Falando assim da Ora Pronobis, a gente precisa saber o que ela é de fato, né? Ela se categoriza hoje em dia como uma planta alimentícia não convencional, popularmente chamada do acrônimo PANC, e essas plantas são plantas da nossa biodiversidade brasileira e que têm um potencial alimentício. Isso abre um leque de possibilidades para que seja incluído nos nossos pratos. E aí a gente já começa a questão de abordagem da segurança alimentar, que consiste na realização do direito de todos a um acesso regular e permanente de alimentos de quantidade e qualidade suficiente, sem que comprometa acesso de outras necessidades. Porque hoje em dia nós vemos uma monotonia na nossa dieta brasileira, né? Então a gente tem uma tendência de simplificar o nosso consumo alimentar basicamente alguns poucos tipos de alimentos e poucas espécies. Eu costumo sempre pedir quantas espécies você tem o hábito de consumir durante o dia, e a pessoa me lista no máximo umas 10 espécies. Então, realmente, a gente vai caminhando para um lugar onde vai se limitando mesmo a nossa alimentação. E eu vi as plantas alimentícias como uma chave para virar um pouco essa questão da simplificação. Eu preciso abordar também a questão do direito humano à alimentação adequada, né? Que pela simplificação alimentar tem muito impacto negativo na segurança alimentar, na nutrição, na saúde, tanto que a gente tem hoje em dia, né? Voltamos ao mapa da fome e isso não é uma coisa legal, apesar de nós brasileiros produtores enormes de grãos, né? De commodities, temos pessoas passando fome. Então, a gente precisa garantir esse direito humano e pouco se fala no DHA, né? E conhecer a biodiversidade também diz respeito a um direito de nós brasileiros, porque a gente tem vários protocolos, inclusive, que são discutidos, já foram discutidos, e eu tenho certeza que entrarão em pauta novamente nos próximos anos, porque a nutrição e a biodiversidade, a alimentação e a biodiversidade, elas convergem como um caminho comum que leva à segurança alimentar e nutricional e também o desenvolvimento sustentável. O que pode ser feito por conta dessa monotonia alimentar que eu comentei? O resgate, né? Resgatar, conhecer, incentivar e consumir esses alimentos. Só desbravando mesmo que a gente vai conseguir acrescentar eles na nossa listinha do mercado, né? Então, minha motivação foi o despertar por espécies negligenciadas de plantas comestíveis na nossa cultura, na perspectiva da garantia da segurança alimentar, com base em práticas alimentares que promovam saúde e respeitem também a diversidade cultural, discutindo como as plantas poderiam entrar na composição de refeições e também fomentando a diversificação e a comercialização dessas novas espécies. Aqui eu vou passar. O objetivo da minha pesquisa foi incluir uma planta na alimentação escolar de um município chamado Capitão Leandro das Marques por meio do PNAE.
Porque hoje em dia a gente também tem vários mercados institucionais e outros. E eu, como outras pesquisas que eu já realizei, eu vi potencialidades no PNAE, né? Até na forma de eu estar acrescentando um produto, um alimento novo, uma espécie nova no cardápio. Então, com base nas pesquisas, eu observei que o PNAE poderia ser uma boa para início das plantas alimentícias. Como objetivo específico é investigar o conhecimento dos alunos sobre plantas alimentícias não convencionais, identificar espécies não convencionais utilizadas por eles ou pela comunidade ali que eu fiz a pesquisa, registrar também esses hábitos e essas preparações, identificar também os fatores de desaparecimento desse conhecimento, porque a biodiversidade ela é imensa, não tem nem como contar ela, de tantas espécies que tem. Mas cabe a gente investigar o porquê, né, de não estar consumindo mais determinada espécie. Antigamente se falava muito de umas espécies e hoje em dia caiu no esquecimento mesmo, né? Como eu passei nos slides anteriores aqui, a gente tem algumas espécies que antigamente eram bem mais popular e hoje em dia caiu no esquecimento. E o porquê, então, disso? A metodologia, então, foi uma atividade de educação alimentar e nutricional, introduzida para escolares de idade entre 8 e 10 anos, que compreendeu o 3º e 5º ano, matriculados numa escola do município. A atividade ela aconteceu no tempo da pandemia, então ela foi uma extracurricular. Foi entregue então para os alunos um infográfico, uma pesquisa sobre conhecimento das plantas e junto pedia sobre opiniões deles sobre as receitas do infográfico. E também, para acompanhar a atividade, foi entregue uma amostra de 100 gramas da Ora Pronobis. Ela não estava seca, ela estava in natura, colhida bem cedinho. Eu preciso dizer que, como inicialmente essa pesquisa ela faz parte de uma pesquisa mais ampla de dissertação, e inicialmente eu fiz um levantamento de propriedades rurais desse município cenário, para identificar qual planta que eu poderia colocar, por que da Ora Pronobis, né? Então, antes que me perguntem, foi feito esse levantamento e, de fato, identifiquei que a Ora Pronobis, ela era bem, digamos assim, popular nos agricultores familiares do município. Esses agricultores familiares também, eles fazem parte do PNAE, fizeram parte do PNAE no ano de 2020. Então, o ponto inicial da pesquisa foi acrescentar a Ora Pronobis na chamada pública de compras do PNAE, né? Então, consegui, conversando com a nutricionista do local, do município, para incluir essa Ora Pronobis. Então, ela fez toda a descrição, conseguiu incluir, né? É claro que eu mostrei todos os benefícios para ela, porque a Ora Pronobis, ela, além de ser uma punk, ela também tem um alto índice de ferro, um alto índice de proteínas, o que poderia auxiliar muito na alimentação dos alunos, pensando em alunos, né? O infográfico que eu desenvolvi foi com informações da composição dela, os benefícios e 4 sugestões de receitas. Essas 4 sugestões, eu fiz um vídeo explicando para os alunos também, mandei num grupo criado no tempo da pandemia, né, que tinha o grupo das turmas, então explicando as receitas, como que poderia proceder, né, eles poderiam estar escolhendo uma receita para fazer ou fazendo todas as receitas, né, e depois eles respondiam para mim essa pesquisa. Eram alunos já alfabetizados, então eles conseguiam escrever, foi meio difícil entender a letrinha deles, mas foi que foi. Então, alguns resultados eu vou trazer sobre a questão dos gêneros, a maioria era do gênero feminino, os alunos, né? Sobre a escolha da receita,
Então, a maioria escolheu o omelete de Ora pro nobis, e depois seguido do suco, e alguns responderam outros, né? Daí até pede no questionário, outro seria o quê? Então, eles mencionaram tapioca, macarrão, torta, biscoito. Então, eles fizeram outras coisas, e isso foi tudo da autoria dos alunos. Deixa eu passar aqui. Aqui algumas receitas, inclusive a professora Luciana, que foi minha orientadora. Todas essas receitas eu recebi nos grupos, telemensagem. Alguns pais vieram me mandar mensagem que gostaram bastante da abordagem. Na pergunta que eu fiz também, quais receitas gostaria que fosse incluída na alimentação escolar, foi o omelete. Sobre o conhecimento e o uso da Ora pro nobis, a maioria não conhecia e nem fazia o uso, mas os que faziam uso, fazia meio que uso geral da planta. Indagado sobre o uso da planta, caso estivesse no quintal de casa, todos os participantes responderam que utilizariam se tivesse no quintal. E sobre a importância do consumo das punk no dia a dia, era uma perguntinha, né, aberta, e daí essas respostas que me encheram o coração, assim, de satisfação. Que eles falaram que, tipo, é bom, coisas naturais, são alimentos saudáveis, não tem veneno. Eles falaram isso, digamos assim, julgando a Ora pro nobis, né? Que não tem veneno, são plantas pouco conhecidas e usadas, possuem altos teores de vitaminas, minerais, proteínas, são muito saudáveis e ajudam a combater doenças, são saudáveis e não têm custo nenhum. Sobre o uso de outras plantas também, que eu fiz no questionário, na pesquisa com eles. Então, eles relataram usar flor de abobrinha, talo de abóbora com ovo, dente de leão, azedinha, a moringa em chás, folha de taioba refogada. E da onde que eles tiraram isso? Foi também do vídeo, né? Porque quando eu comentei, eu fiz um videozinho para eles, eu dei vários exemplos de plantas, né? E daí eles começaram a questionar, pedir, vieram pedir também se fazia parte, se não fazia parte. Alguns relataram que usavam plantas tipo a cidreira, folha de goiaba, tansagem, para fazer chá daí. Então, como considerações finais, os meus objetivos eles foram satisfatórios, porque eu tive um sucesso na inclusão dessa planta como item. Inclusive, essa pesquisa foi em 2020, 2021, e hoje ainda tem a Ora pro nobis no cardápio da escola. Ela está como suco e, às vezes, o omelete também. Então, essa inclusão ela contribuiu para a melhora da qualidade nutricional das preparações elaboradas e também como um novo item, né, na escola, naquela escola, né, e no município também, porque como ela agora foi ampliada, então ela está sendo distribuída pelo município inteiro, sendo essa forma que eu levei, né, também leva os princípios da educação nutricional às escolas, que são um pouco difundidos na minha área, sendo uma importante ferramenta de trabalho para o profissional nutricionista. Então, a escola ela é um espaço de exposição, de experimentação de alimentos na forma de comer, de conviver, de estabelecer uma linha direta com diversas políticas públicas. E esse tema, essa abordagem, ela fica de relevância e pertinência para uma ação maior, né, numa perspectiva da sustentabilidade como campo de estudo e promoção da saúde. Aqui eu deixo só uma frase que em um momento em que a fortificação é amplamente promovida como a solução mais eficaz para resolver deficiência de micronutrientes, é importante lembrar que a natureza fornece uma variedade infinita de espécies alimentares que são ignoradas e, portanto, empurradas para o esquecimento e extinção pelo nosso sistema predominante de produção de alimentos. É urgente lembrar aos formuladores de política pública que a agricultura é principalmente sobre o uso de recursos naturais para alimentar as pessoas. Algumas referências bibliográficas e muito obrigada, gente. Obrigada, Mariana. Também cumpriu o tempo.
Agora a gente vai para o momento de algumas considerações. Eu acho que tu pode parar de compartilhar a tela. Ah, tá. Uhum. Deu? Deu. Aham. Pronto, obrigada. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Eu não posso colocar nada, porque eu orientei. Difícil ver. Eu achei muito, muito interessante como foi conduzido e como você iniciou o seu estudo, Mariana, porque você partiu de algo gerador. Então, você tinha uma curiosidade, mas você partiu, você buscou ver qual era a curiosidade, a demanda do público que você pesquisou. E eu achei muito interessante, isso me fez lembrar de plantas que eu não vejo mais, que a minha mãe falava, e a gente comia, como, por exemplo, a serraia, que é a salada de serraia, a beldroega, nossa, infelizmente, hoje é visto como praga, né? Não você não tem mais isso. E como que criança, ela devolve e ela é verdadeira, né? Assim, os seus resultados, as perguntas, as respostas que elas deram, as fotos de elas tomando os sucos e fazendo omelete, nossa, foi assim muito legal. Eu parabenizo muito, principalmente pelo fato de você ter logrado o êxito de conseguir que a Ora Pronobis entrasse no cardápio, né, da escola efetivamente, e está até hoje. Então, eu acho que foi uma grande conquista do seu trabalho, muito interessante. Parabéns para vocês, tanto a pesquisadora, a Mariana, que foi a executora, a professora Luciana, que foi orientadora. Muito obrigada, muito obrigada. Foi realmente muito. Nossa, até hoje, né? Eu não estou mais em Capitão morando, mas as pessoas que me passam, os pais comentam, né? Ainda, você é aquela lá que colocou aquela plantinha lá. Sou eu mesmo. Capitão Leônidas das Marques é um município pequeno, né? Ele tem 15 mil habitantes. Então, praticamente as pessoas se conhecem bem. Então ficou essa e abriu também porta para outras plantas, inclusive o inhame que você mencionou da serralha ali, né? O inhame era outro que ficou meio assim de conhecido com a Ora Pronobis. E daí hoje em dia está na alimentação também escolar o inhame. É muito interessante assim. Esse mundo das plantas alimentícias. Eu sempre tive a vontade, né? E quando eu falei desse assunto para a prof. Luciana, ela falou: não, bora fazer. Eu falei: então é a gente mesmo. Parabéns, Mariana. Eu achei bem legal assim o teu trabalho. E eu, como vegetariana, né, que não consumo, vegetariana estrita, na verdade, né, eu não consumo alimentos de origem animal, eu evito, na verdade, né, quando eu estou viajando é meio tenso, quando eu não estou em casa, né, e aí eu acabo comendo, carne eu não como de jeito nenhum, mas eu acabo comendo bolo, né, e que aí provavelmente tem um leite, um ovo, enfim. Ainda é muito difícil, assim, para mim, quando eu saio da minha zona, né, de controle ali de casa, para ter continuar com essa dinâmica. Então, para mim, estudos desse teor é bem interessante. Tu era nutricionista da prefeitura? Era isso, lá de Capitão? Não, Ah, eu já trabalhei lá, mas eu não era, quando eu fiz a pesquisa, eu não era. Eu tinha uma abertura, claro, com a nutricionista da alimentação lá, né? que é a Esther, Inclusive, né? inclusive ela está Aham. fazendo o doutorado. Ela é Aham. da minha turma. Aham. Então, a Alistair. Aham, se você conversar com ela sobre, ela vai te falar. Ela me ajudou Legal. muito também. Uhum. É claro que eu não conseguiria ter feito a pesquisa se não tivesse essa abertura, porque ia interromper na Sim. metade, né? Sim, e é muito do que a gente estava até conversando no trabalho anterior, sobre o PENAI,
que a boa execução do Penal, ela depende muito dos atores, né? E a Elist, ela consegue fazer um trabalho muito legal lá em Capitão, né? Ela tem um trabalho muito legal com as merendeiras, ganhou até o concurso, né? Enfim, é bem legal. Eu queria parabenizar, assim, porque eu achei bem legal, assim, a dinâmica do trabalho, né? De tu gravar um vídeo com as receitas e tal, achei bem interativo, né? Se a gente pode dizer isso. De ter esse contato, essa conversa, né? E mesmo com a pandemia, tu conseguiu efetivar essa pesquisa, né? Então, eu achei bem interessante. Acho que é isso. O plano, na verdade, era para fazer de modo prático, né? Eu fazer com eles, trabalhar a culinária com eles, mas daí a pandemia, ela realmente, ela deu uma travada ali, e daí eu tive que reinventar minhas ideias para fazer de forma assim, com infográfico, com mandar a plantinha, né? Mas deu tudo certo e deu resultado, e isso que importa. Claro. Fernanda? Aproveitando que a professora Ana Beatriz falou, eu acho, Mariana e professora Luciana, que vocês tiveram uma expertise muito grande, porque essa é uma crítica que eu tenho à ciência, como que o resultado chegará à população em geral. E vocês fizeram um produto originário do seu trabalho que foi acessível a todos e foi de fácil compreensão, que está disponível e eles podem acessar, porque a pesquisa, a academia, ela é muito bonita, mas quando nós pensamos na população como um todo, poucas pessoas têm acesso ao resultado final. Então, vocês conseguiram fazer o ciclo completo, né? Vocês aí geraram um produto de fácil acesso. Então, isso, como a professora Ana disse, é muito, eu admiro muito. Dou os parabéns, de verdade. Só para dizer que eu não sou professora ainda, tá? Mas eu considerei como presságio, viu, Fernanda? Tem todo jeito, professora. Isso aí. Eu queria fazer um comentário, né? Bom, a Mariana, a gente já trabalhou juntas. Nem sabia que a Mariana estava em Cascavel, Mariana. Você não me contou essa novidade, porque a Mariana morava em Capitão e eu moro em Cascavel. Eu orientei ela à distância em Capitão, né? A gente se encontrou poucas vezes presencialmente, né? E aí agora eu estou sabendo aqui que ela está em Cascavel, né? Estou aqui, já quero mais projetos, a gente tem que conversar agora. Tá, depois você me conta o que você está fazendo em Cascavel. Tá bom. Estou curiosa. Bom, e aí, assim, a Mariana, né, o trabalho dela foi muito bacana, essa questão dela ter feito durante a pandemia, com a metodologia que ela fez, né? Ela pegou a hora pronobis com os produtores, ela separou tudo nos pacotinhos, ela mandou porque os alunos retiravam, né? Para fazer chegar neles foi muito legal, porque eles recebiam, né, a merenda escolar, eles recebiam os kits, né? Então a Mariana separou e mandou, né? Houve a entrega lá com infográfico, ela passou para os pais lá no grupo, né, com apoio lá das pedagogas, e né, foi feito esse projeto, né, deles, e aí muito bonitinho, eles mandando para ela os fios, mandando para ela as fotos deles fazendo, né? Então foi uma coisa assim muito legal. A gente ficou com medo durante a pandemia, né? Na verdade, o trabalho da Mariana era para ter sido bem diferente do que foi, né? Mas mesmo nas adversidades, ela conseguiu atingir o objetivo dela, né? E o fato de estar, né, até hoje incluído na merenda, e é uma coisa, e eu não sei, assim, realmente, se tem outro município por aqui, pela região, né, que tem alguma PANC incluída para aquisição de merenda escolar. Isso é uma coisa bem inovadora, né? Por isso que ela colocou ali a questão da inovação, né? Porque não é uma coisa muito comum. Você vai atrás, igual ela falou, diversidade alimentar. É alface
couve, né? Coisas comuns, assim, que a gente já está acostumado, né? Se eu não me engano, prof, só te interrompendo um pouco, Marechal tem a Jaciara, né? De nutricionista. Então, se eu não me engano, tem alguma punk na alimentação escolar. Se Vou não, perguntar para ela depois. se não caiu, Aqui, mas também é o único que eu conheço mesmo, porque os demais não sei. Vou perguntar para a Jaciara, que ela está aqui no evento presencial. Mas, assim, é inovador por ser uma inclusão de uma punk numa merenda escolar, dentro do PENAI, um resgate daquilo que é, né? Hoje é uma planta difundida no Brasil inteiro, né? Mas ela é muito mais popular em Minas. Eu não tenho, eu sou mineira, né? Mas eu realmente teria que perguntar para algumas pessoas que eu conheço que são mineiras, que trabalham com a parte escolar, né? Se mesmo lá em Minas tem algum lugar que inclui a hora pronobis na merenda, né? Porque realmente é uma coisa que em casa se come muito, mas na merenda fica aquela pergunta, né? E aí o trabalho da Mariana também era fazer esse trabalho com as merendeiras, né? E aí esse daí não foi possível, né? Por conta da limitação de tempo, enfim, né? E foi bem no auge da pandemia, né? O trabalho da Mariana. E o trabalho da Mariana despertou, né? Aqui não, lá em Cascavel, né? Onde ela está agora. Eu estou aqui em Marechal. A ideia de continuar trabalhando com pronomes, né? Porque eu estou vinculada a 2 programas de pós-graduação, né? No desenvolvimento rural sustentável e em farmácia, porque eu sou farmacêutica e trabalho com mestrado e doutorado em alimentos, né? E com a pós-graduação em ciências farmacêuticas. Então, eu tenho meus alunos de iniciação científica trabalhando com a Hora Pronobis também, né? Então, aquela foto que ela mostrou ali, deu com o meu filho com o macarrão, né? O macarrão não está no infográfico da Mariana, né? Mas daí eu me animei tanto, né? Que fiz o macarrão, né? E tem até uma novidade para comentar com a Mariana, já vou comentar. Eu fiz um macarrão e foi super maravilhoso, né? E aí eu peguei as minhas alunas, uma para fazer o estudo do macarrão e a outra a gente desenvolveu um iogurte de Hora Pronobis, né? E aí agora a gente vai fazer uma versão veg, né? Porque no meu laboratório a gente desenvolve produtos para veganos e vegetarianos, né? Sensacional, prof, sensacional. E aí ficou muito bom. E eu tenho uma aluna que fez agora um flan, e que ficou fantástico também, né? E aí a gente lá vai mexendo. Aí agora a gente, por causa da punk, né? Por causa do trabalho da Mariana, 2 coisas surgiram, né? Na verdade, 3 coisas surgiram. Uma que a gente montou um horto de plantas medicinais e punks e plantas convencionais também aqui em Cascavel, num bairro carente, né? E a gente distribuiu muda de Hora Pronobis para todo mundo, e todo mundo plantou, e a Hora Pronobis deu, e aí está todo mundo comendo Hora Pronobis, né? E a gente está trabalhando uma vez por mês, ensinando a fazer alimentos a partir de punks com essa comunidade carente, né? Esse foi um fruto, né? Indireto, mas foi. O outro foi que, da disciplina que a gente tem de tecnologia de alimentos, né? A gente está trabalhando com a curricularização da extensão, né? Então, o que a gente está fazendo? A disciplina de tecnologia de alimentos, esse ano, está dedicada às punks, né? Então, os alunos estão desenvolvendo ideias de produtos inovadores, utilizando punks lá dessa nossa horta, né? E aí já saiu muita coisa muito legal, né? Então, eles têm que fazer toda a parte da composição, da análise, da parte sensorial, do desenvolvimento do produto, fazer um relato e fazer, né, a divulgação. E aí já saiu geleia, né, do frutinho da Hora Pronobis, que é uma coisa que pouca gente conhece que se come, né? Com azedinha, e enfim, mas tem coisas assim muito legais. E aí a disciplina está dedicada às punks esse ano, né? E deve continuar, né? Até a Fernanda comentou aí
da beldroega, né? E aí estamos fazendo também, e descobri também que lá no sítio tem um monte espontâneo nascendo, né? E aí a gente foi fazer uma visita com os alunos do PPG-DRS aqui em Guaraniaçu, né? A primeira visita depois da pandemia na minha disciplina, e nós fomos visitar uma agricultura familiar que ela desenvolveu fantástico, assim, eu não conhecia, eu conheço Guaraniaçu, vou lá toda vez com os alunos, mas essa é a agroindústria nova, né? Ela era cozinheira de um sítio de uma pessoa magnata aqui da região, ela saiu e comprou um sítio para ela e montou uma agroindústria de produção de desidratados, né? Ela desidrata plantas e ela desidrata e faz farinha de Ora Pronobis, né? E ela tem uma plantação de Ora Pronobis e ela planta a Ora Pronobis que a Mariana trabalhou, que é a que eu estou trabalhando aqui também, é a espécie que tem a flor amarela, né? E essa que ela está trabalhando é a da flor rosa, né? E ela me arrumou uma muda. E aí eu já plantei, já deu lá no sítio, está bem bonita. E aí agora eu tenho 2 espécies de Ora Pronobis, né? E ela produz desidratada, né? Que é uma coisa que a gente está fazendo aqui no laboratório também, mas ao nível laboratorial, né? E está tendo uma demanda bem bacana, ela falou, né, para enriquecimento de produtos, né? E o sonho dela, no caso, é fazer uma mistura de sopa, né? Usando a farinha da Ora Pronobis, né? E é uma pessoa assim, bem humilde, que não tem formação, mas tem uma vontade imensa, assim, né? E foi muito legal a visita e o que a gente viu lá, né? Ela tem nunca vi uma plantação tão grande de Ora Pronobis que ela está fazendo. E aí eu falei para ela, né? Me propus da gente testar o produto dela e tudo mais, né? Para dar um apoio. A universidade dá um apoio também no desenvolvimento do que ela está fazendo. Então, só queria compartilhar, porque tudo foi fruto, né? Da ideia da Mariana, que começou lá atrás, né? E aí eu comecei a me animar, né? E aí deu certo, né? E aí estamos seguindo aí na linha das punks aqui no laboratório. E agora que a Mariana está aqui, né? Vão saber, ou está lá, né? Ou está aí a gente vai conversar melhor depois. Bom te ver, Mariana. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Ana. Bom te ver, prof. Vamos levar para mais pessoas, porque a punk ela não é um tema novo, ela é um tema muito antigo, as plantas convencionais, só que elas caíram em esquecimento. Então, cabe a nós, né, a incentivar, e a jogar, e a fomentar, e a trazer, e, né, apresentar. Então, eu principalmente como profissional que lida com isso, né, a hora que eu me aproximei do tema, eu me apaixonei. Hoje em dia eu tenho livros e livros de plantas. Eu posso tirar uma curiosidade? Pode, Fernanda. Uhum. É que como vocês disseram, a Ora Pronobis é de Minas. E aí é uma região bem fria. Ela cresce abundantemente, como lá em Minas? Cresce? Sim. Cresce demais. Inclusive, era isso que eu ia falar. Porque eu sou agrônoma. E aí... estudo alimentação também, eu fui mais para esse lado, né? Estudo PENAR, enfim. É um alimento extremamente rico, né? Uma planta extremamente rica, como a Mariana falou, e ela dá muito fácil, muito fácil. Assim, eu tenho um pé de Ora Pronobis no quintal, se a gente deixar, ela toma de conta do quintal inteiro, assim. Você tem, inclusive, que tomar cuidado, porque ela tem espinhos e tal, né? Então, dá realmente muito fácil. Eu acho que é o nosso papel, né, como academia, de pegar algo simples, né, e transformá-lo em algo possível de, né, ser consumido, inclusive algo fácil, né, e trazer de volta para o consumo, né, inclusive pelo alto teor proteico da Ora Pronobis especificamente, né, então, de poder ser usado em várias outras receitas, biscoitos, enfim, como vocês mesmos disseram, né, e fizeram. Né? Então, eu acho que isso torna rico. Eu sou acompanhada por um nutricionista, e aí ela fala, né, que, óbvio, a gente que é vegano, a gente precisa consumir uma proteína em quantidade. Então, a quantidade
é importante sim, né? Não é só a gente consumir uma concha de feijão, mas a gente tem que consumir proteína em todas as refeições. Isso que é muito difícil quando a gente faz essa transição, né, de alimentação, da gente entender, né? Mas que a gente tem que comer proteína no café da manhã, né, no lanche, né? E aí a Aura Pronobis, ela, né, transformada, como vocês colocaram, em pó, para ser algo que misture e bata na vitamina, sei lá, né? É algo que torna isso mais fácil, né? Então, bem interessante mesmo. É isso, gente? Sim. Só a pergunta da Fernanda aqui é frio, mas não se iluda, tá? É porque é frio no inverno, 5 dias de frio, 2 semanas de frio. Fora isso, é quente, né? 20 e poucos, 30 graus, 35 graus, verão queimando, entendeu? 35 para cima. Essa região, principalmente, que a gente está aqui, que é a área do Lago da Itaipu, né? Binacional, é uma parte climática um pouco complicada aqui, né? Mas é um pouco quente demais, né? Mas ela cresce bem, assim, né? No inverno ela dá uma baqueadinha, né? Mas depois, quando entra as outras estações, ela fica igual a Ana falou. Eu plantei uma no vaso, né? No fundo do meu quintal, o vaso furou, a raiz foi para o chão e ela trepou na minha árvore. E hoje eu não tenho uma moitinha de Ora Pronobis, eu tenho uma árvore de Ora Pronobis, né? É muito interessante. E enche de abelha. A Ora Pronobis é interessante que ela atrai muito polinizador, né? Então, é muito legal, assim, uma planta bem legal. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque senão ela domina. Mas obrigada. Prazer, Fernanda, em te conhecer, tá? Eu não consegui mandar nada no chat. Ana, não estou nem achando o chat aqui, me perdi nesse Teams aqui, não sei. Mas a Fernanda quiser anotar o meu e-mail, é luciana.farina, Farina, @unioeste.br, que é aqui a universidade, né? Conseguiu pegar, prof. Fernanda? luciana.farina@unioeste.br. Consegui, muito obrigada. Pode falar, Fernanda. Não. Ah, tá. A gente teria mais 2 apresentações, mas os autores não chegaram, tá? Eu vou dar mais alguns minutinhos aqui, né, como moderador, esperar um pouco para ver se aparece, se caso estivessem em algum outro GT. Mas vocês podem ficar à vontade, tá? Eu vou, então, sair, porque eu terminei minha aula, era 12h15, eu vim correndo para casa, que aqui começou 12h30, então eu nem almocei, eu já entrei direto na sala, tá, gente? Eu vou almoçar e agradeço, e foi muito interessante, e, assim, os trabalhos de vocês, sempre eu trabalho muito com água, qualidade de água, mas toda vez que eu vejo trabalhos desse jeito, me dá vontade de migrar e fazer, estudar um pouquinho de outra coisa. Você trabalha com água, Fernanda? Eu brinco, porque eu ministro, eu sou professora de Química nos cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia. Eu brinco que eu sou um peixe migrador, porque minha iniciação científica foi em plantas medicinais, meu mestrado foi em tratamento de efluentes, meu doutorado foi em plantas medicinais e agora eu estou na água de novo. Então, toda vez que eu vejo algo com planta, eu fico, gente, eu vou voltar ainda a mexer com planta na minha vida, que é uma grande paixão que eu tenho. São as plantas medicinais também, mas por enquanto eu estou na água. Faz um trabalho aí de aquaponia para plantas. Não, o nosso campus aqui, ele tem 47 hectares, e eu já conversei com o diretor e falei, olha, eu quero um espaço para fazer um horto de plantas medicinais aqui, nossas plantas aromáticas amazônicas, então eu quero um quadradinho, porque
cada professor tem o seu setor de gado de corte, setor de leite, e ovos, e por aí vai, né? Os ovinos, os suínos. Aí ele, mas Fernanda, onde eu vou arrumar um espaço para você fazer um horto de plantas medicinais? Eu falei, não, eu pode deixar que eu arrumo, você só dá o ok que eu arrumo o lugar. Porque eu acho. Qual que é a sua formação, Fernanda? Eu sou química. Você é química? Química, eu sou química. Uhum. Eu também trabalho com água aqui. Então, eu fico flutuando por vários lugares. Legal. Gente, muito Você tem obrigada. doutorado, Fernanda? Eu tenho doutorado. Meu doutorado é em biologia experimental, com uma planta amazônica, a Maitenes guianense. Aí, quando eu fiz, eu testei ela para o plasmódio, anti-inflamação, atividade anti-inflamatória, antioxidante, eu fiz toda essa parte. Ah, que legal. Não, eu falo que eu sou a química menos química dos meus colegas de formação, porque eu fui fazer o meu doutorado lá na biologia experimental, então eu já saí bem da minha área de formação. Muito bem. Nós não vamos perder o contato, não, bacana. Nos próximos eventos aí a gente vai se encontrar. Tudo de bom para você, Fernanda. Para vocês também, gente. Muito obrigada pela oportunidade e bom restinho de sala, de evento para vocês. Um grande abraço em todas. Obrigada. Abraço, Fernanda. Obrigada. Abraço. Tchau, tchau. Mariana, um beijo para ti, minha filha. E a Ana também. Vou parar aqui a gravação. Tá Beijo, bom. Luciana. Beijo. Obrigada. Beijo. Mariana, depois vamos conversar e vou te chamar aí um pouquinho. Beijo.